Fui preso em Niterói no dia 1º de dezembro de 1970. Depois de 24 horas, fomos conduzidos para o DOI-CODE, né? Devidamente encapuzados num camburão. E eu e outros companheiros fomos torturados barbaramente. Eu fui para a França, sabendo que estava sendo procurado, e retornei, lamentavelmente, no momento errado. E quando foi em 74, eu fui sequestrado na Gama Filho. Eu estava retomando os estudos, fui sequestrado na Gama Filho pelo DOI-CODE, e permaneci no DOI-CODE sob toda a tortura. E depois que eu saí, eu estava reconstruindo minha vida e fui de novo sequestrado em 1975. A partir de 64, o meu avô já vivia fora do país, morava na Tchecoslováquia, e aí em 64 ele é um dos primeiros a ser cassado, né, a lista dos primeiros nomes a ser cassado. E eu tenho 2 tios que foram caçados. Nos anos 60, 70, eu tenho uma prima que também vai participar enfim, ela acaba se envolvendo e entrando para um desses grupos de resistência, né? E é presa, fica também um período presa. Eu me lembro que acho que num primeiro momento ela é levada para Ilha Grande e depois ela vai para presídio feminino. Isso eu era menina e ela já uma jovem, né? Entre 18 e 20 anos, alguma coisa assim. E aí, mais tarde, nos anos 70, meu pai também se envolve com um movimento de resistência e acaba também sendo preso. É uma família atravessada já há algumas décadas, né, e gerações com essa, então não sei nem contar. É uma sensação de indignação, né? Tenho memórias assim de infância já ali, vamos dizer, volta de 6 anos de idade, aquela coisa de ver a minha avó e minha mãe espalhando aqueles cartazes, colando foto do meu avô, onde é que está o corpo do Mário Alves. Em consequência do medo, né, eu me tranquei, fiquei com muita dificuldade de falar, né? E esse não falar também significa evitar revelar coisas que poderiam comprometer outras pessoas, né? O que a tortura visa? Ela visa exatamente produzir uma cisão entre o corpo e a mente. O corpo que sofre e a mente que está ali lutando por um ideal, no caso da militância política, né? E essa fragmentação, ela pode haver. Para cada pessoa tem a tortura, a dor, as sequelas, elas são diferenciadas. Até porque somos seres, não somos seres iguais. É um projeto inicial, é um projeto experimental, que visa 3 componentes. Um deles é a atenção psicológica, num processo de reparação simbólica. O segundo é a capacitação de profissionais da área psi para que possam vir a atender pessoas que estejam sendo afetadas pela violência do Estado no passado e no presente. E o terceiro componente, que é o componente que nós temos uma expectativa muito grande que venha acontecer nesse país,
que é o levantamento de subsídios para a criação de uma política pública de Estado. A clínica do testemunho, para mim, primeiro, ela me fez ver que eu estava longe da dor. E eu realizei que eu não tinha superado a dor. Eu simplesmente estava longe da dor. Esse tempo, lá na Alemanha. Outro detalhe é que eu considero que esse projeto está me fornecendo instrumentos para que eu construa as minhas ferramentas para construir o caminho de volta para mim. Para mim, o ponto principal não é voltar ao Brasil, é voltar para mim. É voltar para revitalizar o que a dor passou, mas o odor da dor permanece. E eu acho que também isso aí, de tentar construir esse caminho, eu acho que eu não me confrontava com essa situação. Por exemplo, eu estando aqui, eu tenho insistentemente, estou perdendo já um pouco a sensação da perseguição ainda. Convivi com muitas pessoas em muitas situações e aí eu me dei conta na clínica do testemunho que embora eu não tenha sofrido ou vivido uma coisa de uma tortura física direta, uma prisão ou perda de direitos, né, políticos e civis, a condição com que a gente vivia, e no caso por conta da minha família e o círculo, né, que eu convivia, gerava todo um sentimento de muita insegurança, de muita desconfiança. Nós conseguimos, inclusive, nós filhos e netos, perceber muitos pontos em comum. Então esse aspecto fragmentário, vidas descontinuadas. A primeira coisa que me trouxe que eu tive como, vamos dizer, quase que uma revelação, vamos dizer, dentro do Clínica de Testemunho, era perceber que eu sou um afetado também. Porque, muito embora eu seja neto, não tenha conhecido meu avô, meu avô morreu em 70, eu nasci em 78. Existem efeitos que ultrapassam as gerações. O trabalho do Clínicas é fantástico por isso, que vai ajudando a cada um, né, para escutar esses efeitos diretos ou indiretos, né, da violência de Estado. As pessoas hoje estão se apropriando da palavra que lhes foi caçada durante muitos anos. E a Clínica do Testemunho, ela é um facilitador no sentido de poder quebrar esse silêncio. Muita gente nunca tinha falado, nunca a respeito disso. E chegou e se inscreveu e no primeiro encontro, nos grupos de recepção, já começaram a falar sobre essa experiência. Por quê? Porque depois de tantos anos, 40 e tantos anos ou 50 anos, depois do ocorrido, as pessoas viveram de forma muito privatizada essa experiência dolorosa, uma experiência de muita perseguição, de muito acanhamento diante do outro, né? De muito embaraço diante do outro e guardaram para si. Falavam com poucas pessoas que estavam à sua volta. Entre pais e filhos era muito raro que se falasse. Entre pais e filhos, tanto por parte dos filhos, havia um embaraço no sentido de perguntar ao pai e fazê-lo sofrer, da mesma forma como o pai temia falar para o filho e fazê-lo sofrer. Nós estamos agora tentando falar e conversar com os nossos filhos sobre coisas que nós nunca tivemos oportunidade de conversar, né? Quando a minha filha era muito pequena, eu não tinha condições de falar com ela sobre
que nós passamos, né, na década de 60, final da década de 60 e na década de 70, ou seja, a nossa vida lutando contra a ditadura, na clandestinidade, ou na prisão, ou após a prisão. Tem essa triagem muito interessante, né, que começa recebendo as pessoas, então grupos de 8, esses grupos de recepção tinham por volta de 8 pessoas, dali surgiam os interesses, as demandas de cada um, vamos dizer, que eram as opções dadas, você podia fazer um atendimento individualizado ou em grupos terapêuticos. E foi assim que eu comecei, em um grupo terapêutico. Cada uma das clínicas que está em funcionamento tem uma metodologia, tem um modelo, tem uma formulação clínica, né? Mas todos nós temos claro que os efeitos da violência do Estado são múltiplos e é muito necessário que possam ser acolhidos. Um dos efeitos mais graves que a tortura promove é a tentativa de quebra dos vínculos das redes em que a pessoa está envolvida, quer seja da rede da militância, quer seja da rede familiar, quer seja da sua relação com o Estado. Ao longo do processo, eu e outros filhos e netos, quer dizer, segundas e terceiras gerações de afetados pela violência de Estado dessa época, começamos a nos reunir. Boa parte dos integrantes desse grupo de filhos e netos quer continuar, né, pós Comissões da Verdade, pós Clínicas de Testemunho, como um grupo autônomo, que seria uma iniciativa inédita no Brasil, né? O projeto ele não tem seus participantes apenas como objeto, né? Não é uma simples oportunidade de você ir lá e receber terapia de graça, entende? É muito mais que isso. Então me empolgou muito saber que isso pode vir a ser uma política de saúde pública, porque você se sente, inclusive, um agente, né? Um participante, um ator na sociedade. Isso é fantástico. Uma vez eu percebendo que sim, sou afetado, mesmo que indiretamente, pela violência de Estado dessa época, deu mais ganas, ou então me renasceu uma gana que eu tive que estava um pouco recalcada, vamos dizer, um pouco escondida no meu dia a dia, que era aquilo que eu falei no início, que é da combatividade, do espírito contestador. Então, nos deu mais ganas de prosseguir essa luta. Nós que somos sobreviventes, militantes, desde a década de 60 e 70, pela igualdade, pela liberdade, pela solidariedade, pela participação, pela tolerância, nós somos também aqueles que estão lutando junto com essa juventude por dias melhores para o Brasil e pela recuperação da nossa memória e da história. Se a gente quer de fato, enfim, ter uma sociedade, outra base, né, de organização social, de relações democráticas, de respeito, humanas, e um Estado realmente de direito, eu acho que não sempre é importante enfrentar essa história, a gente buscar reconstruir, eu acho que passa pela clínica do testemunho, que é de lidar também com os nossos medos, as nossas raivas, né, as nossas dúvidas, e para que a gente possa, não é no sentido só de uma história passada, mas é também de fazer uma nova história.